Olá pessoal, uma aula para vocês aqui de lógica de programação. Bom, a gente vai falar aqui sobre vetor, um pouco sobre os laços de repetição também. Quando a gente declara uma variável, a gente declara da seguinte forma, né? Inteira, o nome dela x e o valor dela 1, por exemplo. Seria um inteiro de valor 1 declarado com o nome de x. Acontece, para a gente declarar um vetor, ele será um grupo de algum tipo de elemento. E esse grupo ele é finito, né, um tamanho só, e ele não pode sofrer alteração no seu tamanho. Uma vez declarado um vetor de um tamanho x, ele será sempre de um valor x. A forma que a gente declara um vetor é o seguinte: a gente coloca o tipo da variável que a gente quer, o tipo, né, do elemento que a gente quer, a gente abre e fecha os colchetes, aqui tem o nome do nosso vetor, sinal de igual, new, novamente o tipo aqui, abre aqui os colchetes, e dentro aqui a gente coloca o número de elementos que a gente quer. Aqui está o nosso exemplo. Temos um inteiro, nota, com a quantidade de 10, no caso 10 espaços para a gente colocar a nota. Todas essas notas, todas essas posições ali, começam com o valor nulo, por padrão. Um outro exemplo aqui embaixo seria o tipo string. Então nós temos aqui uma forma diferente de declarar. A gente já declara preenchendo os valores. Então, após o sinal de igual aqui, eu vou abrir as chaves e vou colocando todos os valores que eu quero. Nesse caso desse exemplo aqui, a gente tem 3 posições preenchidas, então o nosso vetor, logicamente, é 3 posições. Bom, para a gente interagir com esses vetores que a gente criar, a gente vai trabalhar com os laços de repetições aqui. Vou mostrar de forma simples aqui os laços, e são coisas que devem ser aprofundadas com o estudo da programação. O primeiro laço que eu vou falar aqui é o for. A gente declara da seguinte forma: a gente põe for aqui, abre o parênteses. Aqui a gente vai ter uma variável contadora. A gente vai inicializar ela e ela fará uma contagem para poder a gente, né, interagir com a condição que vem em seguida aqui, para ele sair desse laço de repetição. A gente põe ponto e vírgula, vem para a condição, então enquanto essa condição aqui acontecer, o laço continua. E uma incrementação, que a gente vai incrementar essa variável contadora para ela atingir a nossa condição aqui. E aqui dentro será o que será feito no código, vai depender do que é exigido, né? O que você pretende fazer com o seu código. No laço de repetição while, a gente tem a seguinte estrutura: while, abre aqui os parênteses e fecha. Enquanto uma condição aqui for verdadeira, ele faz o que está aqui entre as chaves. Então essa é uma forma de interagir também. A gente coloca uma condição para ele e ele entra aqui quantas vezes for necessário, enquanto for verdadeira a condição que a gente deu. Parecido, mas um pouco assim, usado para outras coisas, assim, de outra forma, seria o do while. O que o do while faz? Ele é parecido com o while. Só que a condição ela é testada somente no final. Então quer dizer que tudo que ocorrer aqui dentro só será testado, ele fará tudo até que seja testado. E se a condição for verdadeira, ele repete. Então faz um novo laço de repetição. Então vamos ver isso num programinha que eu criei aqui no NetBeans. Olha, o programinha que eu criei aqui tem um vetor aqui de nota, com 10 posições preenchidas já, do 1 ao 10, né? E eu também criei um vetor alunos, com new string, aquela estrutura que eu mostrei primeiro, com 3 posições. E nessas 3 posições eu preenchi cada uma com uma string. Então o João aqui está na posição 0, Maria na posição 1, Fernando na posição 2.
Na programação, na lógica de programação, não se conta 1, 2, 3 em diante, se conta a partir da posição 0. Se tiver algum erro no programa de vocês, vocês já identificam isso como sendo uma dica aí. Vamos ver aqui no for. O que eu fiz aqui no for? Criei uma variável aqui contadora chamada de i. Por padrão é o que os programadores vão usar aí no for. Eu inicializei ela com o valor 0 e eu dei a condição. Enquanto que o meu i aqui que eu inicializei for menor que o alunos.length, esse alunos.length é o tamanho do vetor alunos. Essa é a condição para a parada do meu for. E eu incremento o i a cada iteração. Vou tirar esse break aqui que eu vou explicar sobre ele depois. Aqui o nosso while, eu criei uma variável x de fora aqui do laço, dei um valor 0 para ela, e falei, enquanto o meu x for menor do que a nota.length, o tamanho da nota, eu quero que você faça isso aqui, eu quero que você printa na tela a nota na posição x. Meu x não começou com 0, então ele vai printar a primeira posição do meu vetor e em seguida vai incrementar. Ele fazendo essa incrementação, ele vai fazer o laço de repetição aqui. A outra forma é o do while, que eu tinha explicado. Ele vai fazer, então ele já vai fazer isso aqui já. Ele já vai printar na tela para mim. Rodei uma vez. Enquanto o x for maior que 50. Mas se vocês for pela lógica aqui, o x nunca vai chegar a 50. Aqui. Ele vai ser incrementado aqui dentro. No final aqui ele vai acabar na posição, né, 11. Né? Ele vai incrementar até o número 11. Então, enquanto x for 50, então isso aqui já é falso. Então, por ser falso, já vai sair do laço. Mas ele entrou uma vez. Então, vamos fazer esse programa rodar para ver o que acontece. Ó, exatamente o que a gente programou, né? Mostrou as 3 posições lá do meu vetor, fazendo for. No meu while, ele foi até a posição 10. Então, quando o x lá chegou a 11, ele já não rodou mais. No meu aqui do while, ele chegou a rodar uma vez, mas parou por aí e encerrou. Bom, eu havia falado do break, estava aqui até no programa antes. O break é uma forma de se sair do laço. Então, se eu coloco um break aqui, ele vai rodar e vai sair do laço de repetição. Ele nem vai chegar a questionar se é verdadeiro ou falso aqui dentro do while e do do while. E aqui não vai verificar mais nada, simplesmente vai sair. Vamos pôr essa condição verdadeira aqui, vamos pôr enquanto x for maior que 0. Vamos ver o que acontece. Então vamos salvar aqui e rodar o nosso programa para ver. Ó, ele rodou uma vez, e foi só uma vez, porque o break pôs o João e já quebrou. Aqui ele pôs o 1 e já quebrou. A ideia é essa mesmo, é fazer o programa quebrar. Sim, espero que vocês tenham gostado. Basicamente só uma introdução aí para vocês entenderem um pouco sobre vetor, entender um pouco também sobre os laços de repetição. E fica aí uma dica para a próxima aula aí, a gente vai estudar um pouco mais a fundo aí um for each, um for mais avançado e uma questão de lista também para ajudar vocês. Muito obrigado.